Graças e paz a todos. Eu me chamo Henrique Ramos e este é o hashtag Oportunidade para Testemunhar. E antes de partirmos para o vídeo desta semana, em nome da equipe do canal, eu quero trazer algumas informações para vocês que nos acompanham. Estamos nos esforçando bastante para mantermos a assiduidade nas postagens do canal. Porém, como estamos voltando à normalidade de nossas vidas e assim esperamos que isso aconteça sem nenhum tipo de retrocesso, estamos com dificuldade para gravar os vídeos devido a discipulado, célula, reuniões ministeriais, pois a obra de Deus não para, sem mencionar trabalho, estudo. E, por exemplo, esta semana deveríamos trazer alguém para testemunhar a respeito da obra de Deus em sua vida. No entanto, por incompatibilidade de agenda, isso não foi possível este mês. E nós pedimos que vocês orem por nós, nos abençoe para que a gente consiga continuar a pregar a palavra aqui por meio do canal. E apesar de não termos conseguido gravar o testemunho, queremos aproveitar algo que aconteceu esta semana para testemunhar da palavra de Deus. E assim te fazemos a seguinte pergunta: você sabia que és um ser eterno? Não? Então se liga no vídeo. Solta a vinheta, produção! Nesta semana, um grande ícone do esporte faleceu, gerando uma comoção e um sentimento de compaixão entre esportistas, atletas e fãs mundialmente. Sentimento que foi capaz, até mesmo, de mover as pessoas a deixarem de lado suas rivalidades banais no mundo esportivo para se unirem em meio à dor da perda desta figura do esporte. Estamos falando de Dom Diego Maradona, ex-jogador e treinador de futebol. Tão logo que a notícia do falecimento do mesmo passou a ser veiculada nos diversos meios de mídia, noticiários, rádios, redes sociais, etc., foi possível perceber que havia uma unanimidade de pensamentos a respeito dele, de que o mesmo seria eterno. Algumas homenagens, inclusive, traziam a data, o ano de seu nascimento e, em lugar do ano da sua morte, havia o símbolo do infinito. E, sem dúvida, os seus feitos estão eternizados, pois se encontram arquivados e acessíveis a qualquer um na grande nuvem da internet. Mas a grande verdade é que todos nós somos eternos, fomos criados para a eternidade. Deus, quando nos criou, a intenção era para que estivéssemos eternamente com Ele, já que Deus é de eternidade a eternidade. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. E desde o Éden, a vida eterna nos estava acessível na figura da árvore da vida. Então, o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boa para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, ao invés da vida, o homem escolheu a morte, ao desobedecer uma ordem de Deus. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O fato do primeiro homem ter descumprido a esta ordem veio a morte ao mundo e a todo homem. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A desobediência de cometer a ação de comer do fruto proibido nos gerou a morte, e não o fruto em si, pois o fruto concedia conhecimento do bem e do mal. Mas não se engane ao pensar que o homem só passou a ter conhecimento destas coisas a partir do momento que comera do fruto, pois Adão já tinha pleno conhecimento do bem, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus, e nele não havia maldade alguma, até que veio a comer da árvore proibida. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade,
a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Portanto, o homem era perfeito, bom e detentor de todo o conhecimento do bem, até que desobedeceu, comendo do fruto que não era permitido. E com isso recebeu a morte e veio a conhecer o mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Uma vez que acontecera tal tragédia, Deus precisou tomar uma decisão, a qual foi: então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Como nos mostra o texto, Deus tomou a decisão de expulsar o homem do jardim e impedir que ele pudesse ter acesso à árvore da vida, porque o homem não poderia viver neste estado de não mais apenas conhecer o bem, mas também o mal, porque, embora Deus conheça o mal por ser onisciente, nele não há maldade e nem tampouco ele habita com o mal. Tu não és um Deus que tem prazer na injustiça. Contigo, o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros. O Senhor detesta. Entretanto, a partir do momento que o homem foi expulso da presença de Deus, o próprio Senhor deu início à obra de redenção e de nos conduzir de volta à originalidade de sermos eternos, a qual se concretiza no nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É só através de Jesus que somos redimidos de nossos pecados e logramos direito à vida eterna e plena. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. A maneira pela qual alcançamos a vida eterna em Cristo é conhecer e crer nele, amar a ele acima de tudo e assim o obedecer. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Uma vez tendo realizado estas coisas, o próprio Jesus nos conduzirá à árvore da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Todos nós somos eternos, porém, vida eterna, plena e abundante só em Jesus. Amém? Que Deus siga lhe abençoando em nome de Jesus.